Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 26 do curso de Matemática para a FCC. Nesta aula vamos falar de múltiplos e divisores e do mínimo múltiplo comum, MMC, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, vamos denotar por MMC. Você aprendeu isso no ensino fundamental. Vamos recordar. Dado dois inteiros A e B não nulos, o mínimo múltiplo comum entre A e B é o menor número inteiro positivo, que é múltiplo simultaneamente de A e B, e representamos por MMCAB. Quer dizer, o mínimo múltiplo comum entre dois inteiros A e B é o menor número inteiro positivo, que é múltiplo simultaneamente do A e do B. Bem, veja um exemplo. Eu vou perguntar para você, calcule o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Eu quero saber qual é o menor número que é múltiplo de 3 e múltiplo de 4, simultaneamente, e o menor múltiplo positivo. Bem, você tem aqui os múltiplos de 3. Menos 15, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, 0. São todos múltiplos de 3. Continua 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e assim vai, 39 e prossegue. Os múltiplos de 4. Bom, temos múltiplos negativos, aí chega no 16, menos 12, menos 8, menos 4, 0. Agora vem os positivos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e prossegue. Temos os múltiplos de 4 e os múltiplos de 3. Agora, quais são os múltiplos comuns? Aqueles números que são múltiplos de 4 e múltiplo de 3. Você tem o menos 12, ele é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 4. Prosseguindo mais um pouco, você vai encontrar o 12. O 12 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 4. Prosseguindo mais um pouco, você encontra 24. 24 é múltiplo de 3 e 24 também é múltiplo de 4. Prosseguindo mais um pouco, você encontra 36. 36 é múltiplo de 3 e 36 também é múltiplo de 4. E assim prossegue. Teremos mais múltiplos comuns. Esses que estão marcados são os múltiplos comuns. Nós queremos saber quem é o mínimo múltiplo comum. Ora, é o menor número positivo, que é múltiplo simultaneamente de 3 e de 4. E o menor, que é múltiplo de 3 e múltiplo de 4, você observa que é o 12. Você observa o 12. O 12 é o menor número positivo, que é tanto múltiplo de 3 quanto de 4. Observamos que o menor número inteiro positivo, que é múltiplo simultâneo de 3 e 4 é 12. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é igual a 12. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é igual a 12. 12 é múltiplo de 3 e 12 é múltiplo de 4. 12 é o menor número positivo, que é múltiplo dos dois. Essa é a ideia do mínimo múltiplo comum. E agora vamos recordar como você calculava o mínimo múltiplo comum quando você era pequenininho. Veja essa observação e tente lembrar do passado. O mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos elevados aos maiores expoentes. O mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos elevados aos maiores expoentes. E aí você recorda como a gente calculava o mínimo múltiplo comum. Exemplo, calcule o mínimo múltiplo comum de 16 e 18. Bem, como você faz? Você pega o 16 e decompõe em fatores primos, separadamente do 18. Decompõe em fatores primos, separadamente. Vamos decompor? Você tem que 16 é par, vai por 2, vai 8. Dá 8, né? 8 é par, vai por 2, dá 4. O 4 é par, vai por 2, dá 2.
e o 2 vai por 2, que dá 1. Isso significa que o 16 é decomposto como 2. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. O 16 é 2 elevado a 4. Esta é a decomposição do 16 em fatores primos. E agora vamos decompor o 18. 18 é par, vai por 2, dá 9. O 9 vai por 3, dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. Isso quer dizer que o 18 é decomposto em fatores primos como sendo 2 vezes 3. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 2. Esta é a decomposição do 18 em fatores primos. Agora, voltando à nossa observação, o mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores primos, de todos, elevados aos maiores expoentes. Então, você vai olhar para as decomposições. Aqui você tem 2 elevado a 4, aqui tem 2 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Você vai pegar todos os fatores primos. Tem fator primo 2 e tem fator primo 3. Então, fica 2 vezes 3. Elevados aos maiores expoentes. Qual é o maior expoente que eu tenho no 2? O maior expoente que eu tenho no 2. O maior expoente do 2 é 4. E o maior expoente que eu tenho no 3? O maior expoente que eu tenho no 3 é 2. E agora você vai olhar. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. E agora você tem 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. Logo, o mínimo múltiplo comum será 16 vezes 9. E 16 vezes 9 dá 144. 144. Este é o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18. Observe que 144 é múltiplo de 16. 144 é múltiplo de 18. O 144 é múltiplo comum de 16 e 18. E ele é o menor número que é múltiplo dos dois. É o menor múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum será positivo e será o menor número que é múltiplo simultaneamente dos dois. Existe uma outra propriedade, uma outra maneira de se resolver isso. Vamos recordar uma outra maneira que você aprendeu lá no ensino fundamental. Vamos calcular novamente o mínimo múltiplo comum de 16 e 18 por uma outra solução, uma outra maneira que é uma maneira rápida, para se fazer esse cálculo. Você lembra que você pode decompor os números simultaneamente. Eu vou decompor 16 e 18 ao mesmo tempo. Então você coloca os números, bota esse tracinho e vamos decompor simultaneamente. Eu tenho números pares, então começa por 2. 16 por 2 dá 8 e 18 por 2 dá 9. Ainda tem o 8 aqui, vai por 2. 8 por 2 dá 4. O 9 por 2 não dá, eu repito. Mas tem o 4, ainda vai por 2. 4 por 2 dá 2. O 9 não dá, eu repito. Mas ainda vai por 2. 2 por 2 dá 1. O 9 não dá, eu repito. Agora não vai mais por 2, mas vai por 3. Aqui eu repito 1. 9 por 3 dá 3. E agora vai por 3. Aqui repito 1. 3 por 3 dá 1. O mínimo múltiplo comum será o produto desses fatores primos. Então agora basta multiplicar esses fatores primos que estão aqui à direita. Você faz 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. E 48 vezes 3 dá 144. 144. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18 é igual a 144. E esta é uma outra maneira que você tem para calcular
o mínimo múltiplo comum. É um outro modo de efetuar esse cálculo. E é um modo até que mais fácil de fazer, né? Para calcular, este outro método é o método mais rápido. Mas fique tranquilo, não vai cair na prova uma questão calcule o mínimo múltiplo comum. Vai cair coisas mais sofisticadas. E você precisa saber os dois métodos. Então, o primeiro método, apesar de parecer mais trabalhoso, mas ele é fundamental para quem vai fazer prova de concurso público. E o segundo método, você vai utilizar quando estiver executando algum problema e lá no meio precisar calcular isto. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e até a próxima aula. Obrigado e até lá.